eu preciso de um Salvador, né? Espero que não seja o teu caso, mas talvez você já tenha passado ou vai precisar de pessoas que sejam o teu Salvador em alguma situação. Talvez ali o bombeiro salvando alguém que estava se afogando, né? A enfermeira talvez já tenha salvo muitas pessoas no hospital, né? Pelas mãos, pela habilidade dela, junto com os médicos, né? Então, de como salvando pessoas. A pessoa que estava próximo, de repente, de uma situação complicada e alguém foi o instrumento para salvar. Talvez algum amigo teu, numa situação, te salvou de uma situação difícil, te salvou de uma dívida financeira, enfim. Durante a nossa vida nós vamos ter pessoas que vão, de certa forma, ser instrumento para ser o nosso Salvador. Vamos salvar de alguma coisa. E nessa véspera de Natal, eu queria refletir com vocês no texto de Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 1 ao 20, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos vos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Como diz o apóstolo Paulo, amado médico, né? Lucas, e ele convertido a Jesus, ele então um historiador que escreveu o Evangelho de Jesus, e ele escreveu no capítulo 1, dizendo que ele estava escrevendo essas coisas, né? Que ele tinha investigado, buscou testemunhas, pessoas oculares, porque ele não vivenciou, né? Então ele procurou para registrar com acuidade, né? Com cuidado. E aqui no capítulo 2, ele narra os acontecimentos então do nascimento de Jesus. O anjo trouxe a boa nova aos pastores que cuidavam do rebanho no campo. Aqueles pastores que estavam cuidando de ovelhas. E é interessante que os historiadores, eles fazem uma colocação sobre esses pastores, que para nós parece assim, que legal, né? Os pastores estão lá cuidando das ovelhas, né? Gente boa e tudo, e de fato. Porém, perante a sociedade, os pastores, eles eram tidos como de reputação ruim. Quando eu estudei isso, eu fiquei impressionado com essa informação, né? No contexto, os pastores, eles pertenciam a uma classe desprezada. Os sacerdotes, lá, os fariseus, eles consideravam os pastores como pecadores, como pessoas ruins, né? E é interessante que Deus envia um anjo para falar com quem? Os pastores. E isso aqui já vai retratar o ministério de Jesus, né? De como ele lidava
como as pessoas humildes, pessoas pecadoras, consideradas, né? Pessoas que precisavam da sua ajuda, e já começa a notícia, a boa notícia chega primeiro a essa gente, que talvez eu disse, mas para quê para essa gente, né? Não foi aos escribas, não foi aos sacerdotes, mas aos pastores. Um comentarista, William Barclay, ele disse que para assegurar a provisão dos cordeiros, né, os cordeiros fossem perfeitos para o sacrifício no templo, as autoridades do templo tinham seus próprios rebanhos. Eles não iam pegar o rebanho, o cordeiro de outras pessoas. Eles tinham seu próprio rebanho para o sacrifício no templo, né? E provavelmente esses pastores, né, estivessem a cargo desses sacerdotes lá, cuidando dos rebanhos, dos cordeiros perfeitos ali que eles estavam cuidando. E veio a eles o Cordeiro de Deus perfeito. Percebe a ligação? Incrível, interessante como Deus faz as coisas, né? Aqueles pastores, considerados de classe inferior, que cuidavam dos rebanhos lá, o Cordeiro perfeito para o sacrifício no templo, eles vão receber o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro. Como Deus faz as coisas perfeitas, né? E eles foram, digamos assim, os primeiros embaixadores do Evangelho, que nós vamos ver no final, de como eles foram os primeiros a levar o Evangelho, né? Porque eles viram Jesus e eles vão contar para os outros. Quer dizer, aquelas pessoas desprezadas se tornaram os mensageiros do Evangelho. Glória a Deus por isso. No verso 10, o texto vai dizer que o anjo disse sobre as boas novas de grande alegria, né? De grande alegria. E nós temos que pensar que nós como igreja, e você como discípulo de Jesus, você tem uma boa notícia para dizer para as pessoas. E essa boa notícia é uma boa notícia de alegria. Nós temos que transmitir alegria para as pessoas, não é? Porque a boa notícia que o anjo trouxe de Deus para as pessoas é de alegria. É de alegria. De vida, de paz, paz aos homens, a paz que vem de Deus. Então a boa notícia desse primeiro Natal era o nascimento do Salvador. O anjo disse, não tenho medo, né? Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O texto então enfatiza que Jesus veio à terra para ser o nosso Salvador. O nosso Salvador. Martinho Lutero disse que a boa nova não era para os anjos. A boa notícia não foi para os anjos, né? Os anjos não precisavam do Redentor, do Salvador. E a boa notícia também não foi para os demônios, porque os demônios não querem. A boa notícia é para nós pecadores, nós pessoas. Jesus veio para ser o Salvador de cada um de nós. Deus, Ele pode nos curar sem precisar vir até a terra. Deus, Ele te cura. Deus, Ele pode te ajudar sem estar presente aqui na terra, de forma física, né? Porém, para ser o teu Salvador, Ele precisou se tornar um ser humano. Deus pode te abençoar de todas as formas possíveis, sem Ele precisar estar aqui, fisicamente. Mas para ser o teu Salvador, Ele precisou se tornar um ser humano, uma pessoa mortal. Por isso que a boa notícia, Salvador nasceu de uma mulher, para ser então o nosso Salvador, né? Mateus 1:21 diz que ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu em Belém para ser o teu Salvador. Ele não é uma história que está na Bíblia, não é uma história para te emocionar. Ah, que linda essa história. Não é para as pessoas, né, se emocionarem e dizer, ah, que história linda, olha o que esse casal passou, olha o que eles enfrentaram, que história linda. Não, Jesus nasceu naquela cidade e foi colocado numa manjedoura junto aos animais para ser o teu Salvador. Tinha um propósito de Deus. Talvez alguns diriam assim, eu só queria que ele pagasse minhas dívidas, né, minhas contas, né? Mas Deus veio a mais do que isso. Ele vai te ajudar a pagar as tuas contas, Ele vai te ajudar na vida financeira, mas Ele veio para ser o teu Salvador.
Talvez alguém vai dizer, mas eu queria que ele curasse das minhas enfermidades. Amém, ele pode curar das enfermidades, mas ele veio para ser o teu Salvador. Deus podia te curar sem precisar vir fisicamente, repito. Mas para ser o teu Salvador, ele precisou vir viver aqui. Passar por tudo que ele passou. Você que conhece o Evangelho sabe e lembra disso, né? E talvez algum, eu queria que ele fosse isso, queria que ele fosse aquilo. Não, Jesus veio para ser o nosso Salvador. Nós apontamos para Deus e para Jesus mediante aquilo que nós queremos, no momento, no aqui e agora. Eu quero que Jesus seja isso na minha vida. E Ele vai ser, em muitos momentos vai ser aquele que nos ajuda, que nos conforta, que nos anima, que nos cura. Muitas vezes a gente quer que Jesus resolva o nosso problema atual, e ok, Ele pode fazer isso, vai fazer isso em muitos momentos, né? Porém o plano de Deus é para além, não é só para este mundo, o plano de Deus é para a eternidade. É para a eternidade. Deus olha para além. E aqui volta a pergunta do início, né? Por que eu preciso de um Salvador? Eu preciso ser salvo de quê? Logo no início da minha fé cristã eu fiz essas perguntas. E isso me ajudou muito a buscar a resposta e afirmar a minha fé. Porque a gente precisa sempre fazer a memória disso. Porque haverá momento que nós não vamos sentir a presença de Deus, haverá momentos de dúvidas, mas você precisa lembrar que você precisa de Jesus para ser o teu Salvador, para te salvar. E salvar do quê? Na Páscoa deste ano, né, em abril, se não me engano, eu falei que Deus resolveu o nosso principal problema. E não tem como desvincular. Que no ano é interessante, a gente comemora a Páscoa e depois o Natal, né? A morte depois o nascimento, né? Durante o ano, então parece que está invertido, né, na comemoração. Mas tudo bem, não existe, o calendário não tem tanta importância. Mas a questão não tem como tu desvincular a Páscoa do Natal, o Natal da Páscoa, porque estão interligados. A mensagem é uma só, Jesus nasceu para morrer por você e ser o teu Salvador. Simples, mas tremendamente impossível, improvável que você conseguisse fazer isso. Então Deus precisou se tornar um ser humano. Jesus veio então, como falei lá na Páscoa, para resolver o nosso maior problema, nosso grande problema, que nós não temos como resolver sozinhos. Você pode resolver muitos problemas na tua vida, muitos problemas. E aí, de fato, durante a tua história, tu olhar na tua história, tu resolveu muitos problemas na tua vida, pessoas te ajudaram a resolver o problema, Deus te ajudou a resolver alguns problemas, mas a questão da tua salvação, a questão do pecado, você não consegue resolver sozinho. Não consegue. Precisou de Deus. Na carta aos Romanos 3,23, o apóstolo Paulo revelou que o nosso principal problema é que nós os pecamos e estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Estamos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus. Nos afastou, é uma parede, é um muro que nos afasta de Deus. E nós não temos capacidade de derrubar essa parede, não temos como transpor esse abismo para chegar a Deus, pois estamos afastados por causa dos nossos pecados. Então o problema está descrito, que todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. E Romanos 6,23 afirma que o salário do pecado é a morte. Em consequência de sermos pecadores, nós vamos morrer fisicamente, mas a morte eterna, longe de Deus, afastado de Deus. Então o nosso principal problema, o texto traz, é o pecado e a sua consequência é a morte. Mas Deus trouxe a solução, aleluia, né? Deus trouxe a solução para o nosso problema, a solução que é impossível a qualquer ser humano comum resolver. Deus resolveu, se tornando um ser humano, assumindo nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz e trazendo perdão para nossos pecados e salvação a todo aquele que quer ser salvo. Aleluia, amém? Amém. A boa notícia é que Jesus então quer te salvar. Ele quer isso. Ele quer, Ele está interessado em te salvar. Essa é a nossa mensagem de Natal do Evangelho. Jesus nasceu em Belém para ser o teu Salvador. Não é, de novo, não é para te emocionar, é para você entender e crer nisso. O Evangelho, conforme João 3,16, um dos textos mais conhecidos, talvez o mais conhecido da Bíblia, diz que
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto vai dizer assim, o motivo, né? O Evangelho, que o motivo aqui de Deus querer te salvar é porque Ele te ama. Tanto te ama, né? Que Ele quer te salvar. Então o motivo é o amor de Deus. A maneira que Deus demonstrou seu amor é através da morte do seu Filho na cruz. E o propósito de Jesus morrer na cruz é para Deus te dar vida eterna, nos salvar, porque Ele quer a tua companhia no céu. Esse cara é meio esquisito que nem nós, né? Mas Deus quer a tua companhia no céu eternamente. É muito amor, né? E o texto vai mostrar a forma para você ser salvo, né? Pela tua fé em Jesus Cristo, como diz, aquele que nele crer não pereça. Crer que Cristo morreu na cruz por ti. Em 1 João 4,14 diz que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ou seja, Deus fez tudo necessário para te salvar. O que tu precisa é colocar a tua vida nas mãos de Deus. Quando eu era criança, mais uma história minha da infância que eu conto aqui, várias, né? Quando eu era criança, uma coisa que eu amava, além de jogar futebol, era nadar. E eu nunca aprendi a nadar direito. Até hoje eu ainda me viro, né? Mas eu amava a água. E nós andávamos quilômetros para ir no rio, tomar banho de rio. Aquela água lá na cidade de Juí, aquela água vermelha, né? Do terra vermelha, então a água era vermelha, né? Então nós íamos em uma turma de amigos, criança, nem sei que idade eu tinha, 5, 6, 7 anos, e a mãe nem sabia, a gente ia longe para tomar banho de rio. Rio fundo, Rio Grande. E imagina um dia de calor que tá esses dias, tu entrar numa água de rio é gelada, né? Uma coisa boa, né? Ficar água gelada, e eu ficava agarrado ali na beirada, na matinha ali, ficava agarrado, eu não sabia nadar, e todo mundo pulando e saltando na água, e eu ficava ali agarrado, né? Que delícia, que delícia. Aí eu saí e fiquei sentado assim, e aí via todo mundo pulando, e aí eu pensei assim, olha a cabeça de uma criança, né? Eu pensei assim, eu não sei nadar porque eu sou medroso. Eles nadam porque eles são corajosos, eles se jogam e saem nadando, é só o que eu preciso fazer. A inocência de uma criança, né? E fiz isso. Eu corri, pulei. Quando pulei, cadê o fundo, né? Nunca tinha ido. E descendo o rio abaixo. E até hoje eu fiquei meio traumatizado do barulho da água, sabe? E a uns 100 metros abaixo tinha um cascatão, não sei, de 8, 10 metros de altura que desce a água. Até hoje existe lá, fizeram até uma captação de elétrica lá. E eu ia descendo, até que alguém me pegou pelos cabelos. Naquela época eu tinha mais cabelo, né? Então alguém me puxou pelos cabelos, me tirou para fora e lá eu precisei quase ser ressuscitado. Eu ia morrer afogado. E a minha mãe lá cuidando da casa, né? Nem sabia de nada da nossa vida, né? Eu muitas vezes fui salvo de ser afogado. Eu precisei de um salvador. Aquela coisa que mais me dava prazer, água gelada, aquele calor, coisa boa, mas aquilo estava gerando a minha morte. Quando eu, né, estava gerando a minha morte. Aquilo que me dava prazer estava me matando. Assim a Bíblia vai dizer que o nosso pecado, é bom o pecado, né? Mas ele vai te matar. O pecado gera morte. Nós precisamos ser livres do pecado. Nós precisamos de um Salvador, alguém que nos pegue no cabelo, pelo braço, pela mão. E Jesus fez isso para nos salvar, né? Para nos salvar daquilo que nós amamos, gostamos, mas que vai nos matar. Mas Jesus tem a solução. Uma frase que eu gosto, eu já mencionei outras vezes, é que Jesus desceu até a terra para que tu possas subir até o céu. Amém? Amém. Jesus fez isso. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Durante a tua vida, tu serás abençoado por pessoas. Alguém exercerá fé, orará por ti, tu serás curado. Amém? E
e já foi, aconteceu. Outro orará com fé por ti, tu receberás bênçãos financeiras, materiais, nos relacionamentos, pessoas com fé vão te abençoar. Enfim, tu vai ser abençoado por muitas pessoas ao teu redor, e isso é bom, isso é ótimo, isso é igreja. Pessoas de fé que oram e exercem a fé e um abençoa o outro, né? Porém, em uma área específica da tua vida, a fé dos outros não pode te abençoar. Tem uma área da tua vida que depende exclusivamente da tua fé. A fé dos outros não é suficiente. Que área é essa? A tua salvação. A tua salvação depende da tua fé, não da fé dos outros. Os outros têm fé para anunciar o evangelho para ti, mas a tua fé em Cristo é que vai te salvar. Não é pela fé dos outros. A minha fé do Roberto não pode salvar você. Você precisa da tua fé, tu que precisa crer. Eu posso falar do amor de Deus, que Deus tem por você, mas é tu que tem que decidir amar a Deus. Eu posso falar sobre o perdão de Deus, mas é tu que precisa pedir perdão a Deus e ser perdoado. É você. Não adianta eu pedir perdão a Deus pelos teus pecados. Não é assim que funciona. É tu que tem que se arrepender e pedir perdão. É individual. A salvação é individual. O arrependimento é pessoal. 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu posso falar para ti que Jesus nasceu na manjedoura e morreu na cruz para te salvar, mas é tu que tem que pedir: salva-me, Jesus. Eu só posso dizer que Jesus nasceu e morreu para te salvar, mas é decisão pessoal. Você precisa exercer fé. É a tua fé. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a tua boca anunciando: eu creio em Jesus, me perdoa, Jesus, tu és o meu Salvador. É assim que você vai ser salvo. Não é por a minha fé, é a tua fé, é a tua confissão. Chegando ao final dessa reflexão, porque eu preciso do Salvador, quem conhece a Jesus tem a sua vida transformada. Amém? Amém. Por que eu preciso do Salvador? Porque eu não posso ser salvo sozinho. O pecado que estou envolvido, ele me gera morte. Eu preciso do Salvador. Precisou que Deus se tornasse um ser humano, derramasse o seu sangue na cruz para eu ser salvo. Você precisa ser salvo, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. E gente, nós vamos morrer um dia, isso é fato. E após a tua morte, o que define para onde você vai não são os teus amigos, não é o teu professor, não é o que te ensinaram na escola, é o que a Bíblia diz. É a tua fé em Jesus Cristo. É isso que define para onde você vai depois da morte. E não dá para você passar um dia na tua vida sem essa certeza: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu vou estar com Jesus na eternidade, porque eu creio nele, porque eu me arrependi dos meus pecados. E quem conhece a Jesus tem a sua vida transformada. O verso 20 do texto que lemos diz que os pastores conheceram Jesus. Eles foram lá, conheceram Jesus, e eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Ou seja, eles voltaram ao cuidado do rebanho, mas eles passaram a contar aos outros que o Messias, o Salvador da humanidade, havia nascido. Eles voltaram para a vida comum. Eles conheceram Jesus e depois eles voltaram para a vida comum deles, rotineira. Porém o propósito de vida deles mudou. Uma outra motivação, uma outra alegria, porque agora eles conhecem Jesus. Assim tem que ser conosco. Não vai mudar a tua vida totalmente assim, as coisas. Tu vai ter as tuas rotinas, o teu trabalho, o teu chefe, é isso. Mas a tua motivação, a tua alegria de viver, o teu propósito, a tua existência muda, é transformado. E assim como os pastores, eles conheceram Jesus, e você que conhece a Jesus, você não pode conhecer somente a Jesus e impedir ou se negar a que outras pessoas conheçam Ele. Os pastores conheceram Jesus, tiveram sua vida transformada e foram falar aos outros: nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, vou contar para os outros. Foram divulgar a boa notícia. Por ocasião do nascimento de Jesus em Belém,
nós encontramos a mensagem que Deus não somente Ele existe, mas que Ele se aproxima de nós, pecadores. Crer que Deus está acima de nós, todo-poderoso, é uma coisa que muita gente crê. Mas crer que Deus é conosco, que Ele está próximo de nós, é a melhor notícia. É a melhor de todas as coisas que nós podemos vivenciar. Um Deus conosco todos os dias. Meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.